Saudações a você que acompanha a Canção Nova nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. E boa noite de modo muito particular quem nos encontra nesse instante pela primeira vez no Brasil ou em outras partes do mundo. Estamos começando aqui o nosso Além da Notícia. Como você já sabe, sempre temas importantes, atuais e aqueles que vêm também ao encontro de uma necessidade nossa. Hoje o nosso programa ele vai falar realmente de um tema e de um problema que eu tenho certeza que todos nós queremos ser ajudados, porque deste problema, tema, nós temos consequências seríssimas na nossa sociedade. As drogas. Para conversar sobre o programa de hoje, ou o tema de hoje neste programa, nós trouxemos aqui o secretário nacional de Cuidados e Prevenção das Drogas, as Drogas, Quirino Cordeiro Júnior, a quem quero dar as boas-vindas e dizer seja bem-vindo a esta Casa Canção Nova. Muito boa noite, secretário. Muito obrigado, muito boa noite. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Nós trataremos sobre um assunto de grande relevância para toda a sociedade brasileira, que é o enfrentamento aos graves problemas causados pelas drogas. Está em suas mãos, eu imagino, o cuidado, a preocupação com milhões de pessoas. Imagino que está também no seu coração a preocupação com milhões de pais que sofrem. E que sofrimento é este quando tem alguém da família envolvido com o uso das drogas? É uma responsabilidade pesada, né, secretário? Não, sem dúvida. Nessa gestão do governo federal, nós temos realizado várias ações de enfrentamento às drogas, de enfrentamento aos graves problemas ocasionados por essas substâncias em toda a nossa sociedade. Só para que os amigos que estão nos acompanhando possam entender, no início dessa gestão do governo federal, lá em 2019, nós publicamos aquela que é considerada a nova política nacional sobre drogas, mais precisamente no mês de abril de 2019. Um pouco depois, no mês de junho, nós publicamos a nova lei de drogas. São duas novas normativas que se alinham entre si e buscam dar novos direcionamentos para as ações do governo federal para o enfrentamento às drogas, mas também para as ações de toda a sociedade brasileira no enfrentamento desses problemas. Basicamente, a partir da aplicação dessas novas normativas, nós temos realizado no governo federal ações mais duras contra o narcotráfico, contra o crime organizado ligado ao narcotráfico, ações de repressão contra essas organizações criminosas e na parte de prevenção ao uso dessas substâncias e recuperação das pessoas com dependência química, nós temos buscado realizar ações mais efetivas para que a gente possa efetivamente construir uma sociedade protegida das drogas. Gente, o secretário que aqui está, eu preciso apresentá-lo bem, é formado em medicina pela USP e doutor em psiquiatria pela mesma instituição, especialista em psiquiatria e psiquiatria forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Tem uma porção de outras coisas aqui que a gente pode falar no decorrer do programa, mas, sobretudo, parabéns pela coragem de assumir uma pasta tão importante como esta. E para a gente já se situar bem sobre o trabalho dessa secretaria, você acompanha agora o trabalho que a nossa equipe preparou. O governo federal tem unido forças para combater o tráfico de drogas no Brasil. Um dos projetos lançados para ajudar nessa força-tarefa é o Famílias Fortes, da Secretaria Nacional da Família, que é uma metodologia de encontros semanais para pais e mães com filhos entre 10 e 14 anos, que promove bem-estar e fortalece os processos de proteção e construção de resiliência familiar. Mas para combater é preciso conhecimento na área. Representantes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos participaram de painéis do 3º Seminário Nacional de Prevenção, Conscientização e Combate às Drogas, promovido pelos Ministérios da Cidadania e da Justiça e Segurança Pública. O evento tratou sobre o papel do jovem na elaboração de políticas públicas deste tema. Esse tipo de conteúdo ajuda muita gente, inclusive quem atua na linha de frente como policiais, que estão o tempo todo combatendo o tráfico. Segundo a Secretaria de Operações Integradas, só no âmbito do Programa Nacional de Segurança das Fronteiras e Divisas foram apreendidas 673 toneladas de entorpecentes, entre junho de 2020 a junho de 2021.
E as ações para combater o tráfico de drogas vão além. O Ministério da Cidadania lançou este ano o projeto Cuidar. O objetivo da iniciativa é desenvolver ações com povos e comunidades tradicionais para a conscientização sobre os efeitos do uso do álcool e das drogas. Como a gente viu, e o senhor também tão bem introduziu já neste início de programa, existe a Política Nacional sobre Drogas e a Lei de Drogas. O que há em comum e o que há de diferente entre elas? Basicamente, essas duas normativas, elas se complementam, elas têm um objetivo de se alinhar entre si para que nós tenhamos, então, novos direcionamentos, novos norteamentos para o enfrentamento às drogas em nosso país. Infelizmente, nós vimos tendo problemas muito importantes no cenário das drogas no Brasil e essas mudanças nessa política pública têm o objetivo, então, de nós revertermos essa situação. Só para que os amigos possam entender um pouco desse cenário que nós encontramos no país, o Brasil vinha enfrentando um aumento importante do uso de substâncias psicoativas. Nós vimos tendo, por conta disso, aumento de quadros de dependência química. De acordo com o último relatório das Nações Unidas, mais especificamente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, o Brasil hoje consome cerca de 80% de todo o crack consumido no mundo. O Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo, ou seja, a gente vinha tendo problemas importantes em relação ao uso dessas substâncias. E por conta disso, então, o Brasil vinha tendo todas as consequências danosas dessa situação, como, por exemplo, pessoas que perdiam a sua sustentação familiar, social, acabavam indo para as ruas engrossar as cenas abertas de drogas, como as cracolândias, que vinham aumentando o Brasil afora. A gente vinha tendo no Brasil, infelizmente, aumento das taxas de suicídio. Se levarmos em consideração que o segundo maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a dependência química, a gente vinha percebendo que, infelizmente, essa situação acontecia por conta de problemas na assistência às pessoas com dependência química, problemas na prevenção ao uso de drogas. A gente vinha tendo também, em nosso país, infelizmente, o aumento de pessoas afastadas do trabalho no INSS, pessoas que não conseguiam mais, cuidar das suas famílias, cuidar das suas coisas, acabavam não tendo condições de trabalhar, eram afastadas do trabalho. A gente vinha tendo também, em nosso país, o aumento das taxas de homicídio, de assassinato. A gente chegou, em 2017, a ter mais de 65 mil assassinatos no Brasil. E a gente sabe que parte considerável desse número é de assassinatos ligados ao cenário das drogas. Enfim, era um cenário bastante ruim, um cenário bastante difícil que nós encontramos. E essas mudanças todas que nós começamos a realizar a partir de 2019 têm justamente o objetivo de começar a reverter esse quadro. Secretário, tudo que o senhor nos diz agora é extremamente assustador, mas é inevitável, em suas palavras, não vir à nossa mente alguém que realmente foi vítima das drogas por algum desses motivos que o senhor aqui acaba de nos apresentar. A partir, por exemplo, de um diagnóstico como esse, o que foi possível construir? O enfrentamento às drogas e a todos os seus problemas necessita de ações em várias frentes. Então, nós temos ações, por exemplo, de enfrentamento ao crime organizado, ao narcotráfico. Ações de repressão são extremamente importantes e nós, o governo federal, temos tido nenhuma postura leniente em relação a essa temática. Então, os amigos devem estar acompanhando. O governo federal tem batido recorde atrás de recorde na apreensão de drogas no Brasil. Um trabalho importante da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. Uma outra ação importante aí também é que nós temos apartado as lideranças das organizações criminosas, nós temos colocado essas lideranças em presídios de segurança máxima, em presídios federais, para que a gente quebre essa linha de comando das lideranças das organizações criminosas para a sua base. Uma outra coisa que a gente fez também, foi uma medida bastante importante e que tem ajudado também a minar o poder das organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, foi a publicação de uma lei que facilita agora a retirada de bens dos narcotraficantes, facilita o leilão desses bens para que a gente possa pegar esses recursos
e aportar nas políticas públicas de enfrentamento às drogas. Basicamente, a gente tem conseguido, então, matar 2 coelhos numa cajadada só. Isso foi extremamente importante, eu acompanhei bem, porque o traficante, ele era preso, mas aí ele continuava com todos os seus bens ali. Se ele foge ou se ele sai, continua usufruindo daquele bem que ele ali angariou graças à vida de tanta gente que ele tirou vendendo droga para aquelas pessoas, né? Exatamente. A prisão, obviamente, dos narcotraficantes é uma ação extremamente importante, mas o que vinha acontecendo era isso. Muitas vezes, de dentro das prisões, essas pessoas continuavam ainda comandando as organizações criminosas. Um poder econômico com enorme. muito dinheiro, exatamente. E agora, com a publicação dessa lei, a 13.886... Já está em vigor? Já está em vigor e foi uma iniciativa nossa do governo federal a partir de uma medida provisória que nós encaminhamos para o Congresso Nacional. Essa lei, então, ela permite o que nós chamamos de alienação antecipada. O que significa isso? Antes do final do processo judicial contra o narcotraficante, já é possível, então, retirar os bens do narcotraficante, fazer esses leilões e aí, como eu disse, a gente mata 2 coelhos numa cajadada só. A gente descapitaliza o narcotráfico, tira o poder financeiro do narcotráfico, pega esses recursos e aporta no enfrentamento às drogas. E agora, mais recentemente, a gente começou a fazer uma outra ação também decorrente dessa lei que nós aprovamos, que a gente tem, ao invés de leiloar alguns desses bens, nós temos doado esses bens para entidades que trabalham na prevenção e na recuperação de pessoas com dependência química. Ou seja, a gente tem usado o dinheiro do narcotráfico na prevenção, no combate ao próprio narcotráfico e na recuperação de dependentes químicos. Potencializando o trabalho daqueles que ajudam nas consequências dessa drogadição toda. Sem dúvida. Uma ideia belíssima. E essa daí, então, são ações, né, de enfrentamento ao narcotráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico. Nós temos também outras ações, como, por exemplo, na recuperação de pessoas que, infelizmente, acabaram se enveredando pelo mundo das drogas, acabaram se tornando dependentes químicos. E aí, nesse contexto, o governo federal tem trabalhado numa parceria muito importante com as comunidades terapêuticas, que são entidades que trabalham na recuperação de pessoas com dependência química. Quantos são essas comunidades terapêuticas hoje no Brasil? Porque aqui a gente quer louvar o trabalho delas. Eu já ouvi representantes dessas comunidades dizendo assim, o índice de recuperação nessas comunidades chega a quase 80%. Sim. Que é um milagre isso. E é muito interessante porque até o ano de 2018, o governo federal financiava cerca de 2.900 vagas nessas comunidades terapêuticas. Em 2019, então, quando nós chegamos no governo federal, nós quadruplicamos o número de vagas financiadas. Hoje, nós financiamos cerca de 11.000 vagas. Saltamos, então, de 2.900 para cerca de 11.000 vagas. Hoje, o governo federal financia, para o tratamento gratuito das pessoas nas comunidades terapêuticas, cerca de 500 dessas entidades em todo o Brasil. E, desde o início dessa gestão do governo federal, desde 2019, nós já acolhemos mais de 80.000 pessoas. Ou seja, nós já ofertamos a possibilidade de recuperação efetiva, real, para cerca de 80.000 pessoas com dependência química. E agora o nosso objetivo é até o final do ano, se Deus quiser, ampliarmos ainda mais o financiamento para as comunidades terapêuticas, para que elas possam, enfim, ofertar ainda mais vagas, para que a gente possa colocar cada vez mais pessoas em contato com a possibilidade de recuperação, para que elas possam abandonar o submundo das drogas, para que elas possam voltar para suas casas, para suas famílias, enfim, para que elas possam ter trabalho, para que elas possam ter efetivamente uma vida digna, uma vida cidadã. Secretário, é importantíssimo o trabalho de clínicas, o trabalho de tantas instituições, mas essas comunidades terapêuticas, como elas trabalham na maioria das vezes? Eu sei que muitas delas são religiosas. Qual a metodologia utilizada por elas? E eu volto novamente aqui. Há algumas delas que apresentam resultado de recuperação de pessoas dependentes de até 80%. Nem todas, porque também não é uma coisa fácil de se fazer, não é? Basicamente, o trabalho das comunidades terapêuticas é assentado sobre alguns pilares. Então, o primeiro deles é o convívio entre os pares. Então, os acolhidos nas comunidades terapêuticas convivem entre si e lá acabam, então, desenvolvendo habilidades para o convívio em sociedade. Muitas pessoas, infelizmente, acabaram adentrando para o mundo das drogas ainda muito cedo. Enfim, então, essas pessoas elas têm a oportunidade de construir uma vida nova, construir novas habilidades de convívio social. Então, o convívio entre os pares
é muito importante. Esse é um dos pilares do funcionamento das farmácias terapêuticas. O outro é o trabalho. O trabalho é muito importante. O trabalho é importante para que o indivíduo, então, possa se recuperar. O trabalho ele é utilizado como terapia, o que nós chamamos de laborterapia. E o trabalho também é utilizado como meio de capacitação desse indivíduo que está acolhido com a terapêutica para quando ele sair, para quando ele tiver alta. Então, o trabalho tem duas funções. O trabalho como terapia, na laborterapia, e o trabalho também como capacitação profissional para quando o indivíduo sair da comunidade terapêutica, para quando ele voltar para a sociedade. Esse daí, então, é um outro pilar do trabalho das farmácias terapêuticas. Um outro pilar importante é o trabalho com as famílias, né? Por quê? Porque a gente sabe que quando tem um indivíduo com dependência química dentro de uma família, a família acaba se desestruturando, a família sofre muito, a família então precisa ser ajudada também, né? Então a gente, no trabalho com a terapêutica, também ajuda a família para poder lidar com essa situação, para poder lidar com esse indivíduo, quando ele está internado, depois que ele sair da internação. Então, esse é um outro pilar do trabalho das entidades. E tem outro pilar muito importante, né, que dá sustentação para esse trabalho, que é o desenvolvimento da espiritualidade. Isso é muito importante, porque isso acaba ajudando o indivíduo que lá está acolhido a ressignificar a sua vida, ressignificar coisas ruins que aconteceram com ele ao longo da sua existência, ao longo da sua jornada. Então, isso é muito importante e isso tem ajudado muito as pessoas. Então, as farmácias terapêuticas no Brasil vêm desenvolvendo um trabalho fantástico, um trabalho que tem sido realizado ao longo das últimas 5 décadas no Brasil. E hoje, no governo federal, nessa gestão, nós, então, acabamos reconhecendo a importância das farmácias terapêuticas e acabamos, então, trazendo essas entidades para trabalhar conosco na recuperação dos jovens que apresentam dependência química no Brasil. E eu até faço uma menção muito particular aqui de que em governos recentes eu acompanhei essa luta de muitas das comunidades terapêuticas e aqui, por exemplo, eu cito comunidades terapêuticas, são essas bastante ligadas à igreja, tanto católica quanto evangélica. Um exemplo que aqui, inclusive na TV Canção Nova, conhecemos bastante é a Fazenda da Esperança. E elas lutaram para ter este reconhecimento do seu trabalho e um auxílio mínimo de governos em tempos atrás e não conseguiram. Então, os senhores estão de parabéns por reconhecer que o trabalho dessas comunidades ele é essencial no combate a um flagelo. Sim. Porque a droga é um flagelo nacional. Eu mesmo aqui na TV Canção Nova, nesse tempo de pandemia, já fiz alguns programas especiais sobre comunidades e entidades religiosas que têm em seu carisma realizar esse trabalho de recuperação de pessoas dependentes químicas. E é uma coisa maravilhosa o que é feita. Muitas dessas pessoas ali são transformadas a tal ponto que elas mesmas depois passam a integrar-se naquela comunidade terapêutica, dizendo, eu aqui voltei a ter vida, então eu quero aqui gastar a minha vida também. Então, parabéns a todos estes. Mas vamos lá. E só para aproveitar ainda, claro, claro. Como o senhor falou sobre a questão da pandemia, acho que vale a gente falar aqui também, que as farmácias terapêuticas vêm realizando um trabalho muito importante nesse momento de pandemia. Nós do governo federal, logo que eclodiu a pandemia e começou a atingir o Brasil, nós soltamos uma normativa considerando as farmácias terapêuticas como entidades, como serviços essenciais, ou seja, serviços que não poderiam ser fechados durante a pandemia. Por quê? Porque nós sabíamos que uma pandemia causaria problemas, impacto na saúde mental das pessoas e que isso poderia favorecer que as pessoas se envolvessem com álcool, drogas. Então nós... E infelizmente isso aconteceu, né? Nós consideramos então as farmácias terapêuticas como serviços essenciais, elas permaneceram abertas, nós trabalhamos com elas esse período todo, né, para que elas pudessem continuar oferecendo o serviço de qualidade que oferecem e tomar todos os cuidados sanitários que o momento obviamente exige. E, só para que a gente possa entender, durante esse período todo, nessas quase 11 mil vagas que nós financiamos, nós não tivemos um óbito sequer por infecção do coronavírus, mostrando, então, o trabalho de excelência que as farmácias terapêuticas continuam a oferecer, mesmo nesse momento difícil sanitário que a gente está enfrentando, não tendo nenhum óbito entre os seus acolhidos. E, agora, durante a pandemia, além dessas 11 mil vagas que normalmente nós já vimos financiando, nós aumentamos mais 1.500 vagas financiadas pelo governo federal nas comunidades terapêuticas para o acolhimento de pessoas com dependência química em situação de rua, ou seja, são os nossos irmãos em situação ainda de maior vulnerabilidade. Então, as farmácias terapêuticas
também se engajaram conosco nesse trabalho e a gente, então, aumentou ainda mais vagas agora destinadas para essa população específica de pessoas em situação de rua. O senhor estava falando sobre a questão da Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança tem sido, então, uma grande parceira nossa, em especial agora, durante a pandemia, acolhendo, enfim, muitas pessoas que estavam nas ruas, dando segurança, dando conforto nesse momento difícil da pandemia e dando a possibilidade, então, delas se recuperarem. Olha, através da Fazenda da Esperança, que está presente no mundo, em dezenas de países, eu quero cumprimentar as outras demais instituições, comunidades terapêuticas também, assim como ela, que fazem esse trabalho belíssimo e que estão espalhadas aí no Brasil inteiro. E tenho certeza, muita gente dessas comunidades está nos acompanhando neste exato momento, porque acompanha sempre a Canção Nova com grande predileção. Parabéns ao trabalho de vocês. Secretário, então já que a gente falou de pandemia, o que aconteceu nessa pandemia a respeito dessa temática? Aumentou o número de pessoas que passaram a se drogar neste tempo de pandemia? Já há constatação disso? Na verdade, a gente ainda está no meio, né, enfim, dessa pandemia, mas os dados que nós temos até o momento mostram que as pessoas estão sendo submetidas a uma situação importante de estresse. E nós sabemos, né, que situações de estresse acabam favorecendo, infelizmente, o aparecimento de transtornos mentais e também de uso, abuso e dependência de drogas. E por conta disso, então, nós estamos, né, como eu disse aqui, enfim, reforçando o nosso trabalho para cuidar das pessoas nessa situação. E só para aproveitar ainda, dando continuidade um pouquinho sobre a questão dessa frente de cuidado que a gente tem, né, no governo federal para a recuperação dos dependentes químicos, outras entidades que têm sido grandes parceiras do governo federal nessa ação são os grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Então, nós temos vários desses grupos que estão conosco desde o início dessa gestão do governo federal. Nós, inclusive, realizamos um edital em 2019, a partir do qual nós passamos a ajudar no financiamento de alguns desses grupos. São grupos que, basicamente, ajudam as pessoas que estão acolhidas nas farmácias terapêuticas depois da alta, ou seja, a gente está diante, né, no caso de dependência química, que é um problema grave, de curso crônico e que a gente precisa, enfim, cuidar dessas pessoas, né? A internação na cama terapêutica é muito importante, mas depois a gente precisa pensar também no pós-internação. E esses grupos de mútua ajuda, eles têm entrado, né, para dar um suporte a essas pessoas na sequência do seu processo de recuperação. Grupos importantes como Pastoral da Sobriedade, grupos como Amor Exigente, grupos como Cruz Azul no Brasil, Grupo Esperança Viva, que é o GEV, que é ligado à Fazenda da Esperança. Então, esses grupos têm nos ajudado muito, né, nesse processo. E esses grupos também dão suporte às famílias dos dependentes químicos, né, nesse processo de recuperação. E, além disso, nós temos trabalhado também com os grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, os grupos que trabalham com os familiares dessas pessoas, como Al-Anon, Nar-Anon. Ou seja, basicamente o que a gente tem buscado fazer nessa área de recuperação para as pessoas com dependência química é criar uma grande rede de recuperação para ajudar as pessoas nessa caminhada. Que vai desde uma internação até, por exemplo, um trabalho desse aqui agora da ajuda mútua. Fazer, de fato, realmente uma rede que uma coisa complemente a outra. De suporte para essas pessoas e para suas famílias, né? Porque é muito importante o trabalho com as famílias. E aí tem vários trabalhos científicos, várias evidências científicas mostrando que o trabalho com as famílias é fundamental, né? Quanto mais a família está preparada para ajudar o dependente químico, maior é o sucesso na sua recuperação. E certamente aquilo leva também para a própria família um alívio muito grande, não é? Uma satisfação, uma alegria muito grande de ver um filho resgatado, um pai resgatado, uma mãe resgatada, um irmão, não é? Vamos lá, que trabalho magnífico este. E como é que os senhores conseguem fazer tudo isso ali na Secretaria Nacional? Juntar essa rede de gente. Como é que vocês acham essa rede de pessoas ou como encontraram essa rede e estão formando esta cadeia de trabalhos? Nós, no governo federal, nós temos um objetivo que é de justamente trazer essas forças vivas da sociedade para o trabalho em parceria com o governo federal. O enfrentamento às drogas e a todas as suas consequências danosas para a sociedade é um trabalho que necessita de parcerias, né? A gente está falando aqui dessas ações, mas nós temos
outros tantos parceiros nessa caminhada. Então, por exemplo, nós temos uma parceria importante no trabalho de prevenção ao suicídio, né? Nós já falamos que, infelizmente, o Brasil vem enfrentando um aumento importante nas taxas de suicídio nesses últimos 20 anos, como consequência de políticas públicas inapropriadas no manejo dessa situação das drogas. E para lembrar, né, segundo o maior fator de risco para morrer por suicídio é a dependência química, né? A dependência química causa um grau de destruição na vida das pessoas que é um fator importante para que as pessoas, infelizmente, acabem tirando suas próprias vidas. Então, a gente tem trabalhado, por exemplo, em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria nessa temática. Nós temos trabalhado, por exemplo, em parceria com o Denatran, com o Departamento Nacional de Trânsito, para ações de prevenção de acidentes automobilísticos, né? Nós sabemos que, infelizmente, parte considerável também das pessoas que se envolvem em acidentes automobilísticos, em especial acidentes automobilísticos com vítimas, são pessoas que estavam dirigindo sob efeito de alguma droga, ou lícita ou ilícita. Nós temos trabalhado também com as polícias militares, um trabalho de prevenção importante que nós temos realizado no governo federal, que é o trabalho de prevenção nas escolas. Então, nós temos trabalhado com as polícias militares num programa chamado PROERD, né? O PROERD é um programa que hoje está em todo o Brasil, todo o território nacional. E essa daí, né, eu falei algumas dessas ações, essa outra frente de ação que nós temos trabalhado. Então, nós temos trabalhado na repressão ao narcotráfico, temos trabalhado na recuperação dos dependentes químicos e temos trabalhado também nessa frente de prevenção ao uso de drogas. E aí, tal qual nós fazemos nessas outras frentes, nós temos buscado parcerias com a sociedade. Então, no caso desse trabalho, por exemplo, com as polícias militares, no PROERD, o trabalho de prevenção nas escolas, o PROERD hoje é o trabalho de prevenção mais capilarizado no Brasil. O PROERD hoje está em todos os estados da federação. Então, o governo federal tem ajudado nesse processo, né, de fortalecer esse trabalho do PROERD, das polícias militares nas escolas, nesse processo de prevenção às drogas, mas a presença das polícias militares nas escolas tem tido também outros desdobramentos importantes, né? Ou seja, a gente tem um ambiente escolar também mais seguro, mais tranquilo, que as pessoas podem trabalhar, os professores podem ensinar, as crianças podem aprender. Então, a gente tem tido outros desdobramentos bastante importantes. Eu já vi bastante essa atuação da presença militar nas escolas com esse trabalho, por exemplo, aqui no Distrito Federal. Já chegou a todo o Brasil, todos os municípios? Todo o Brasil. E o que a gente está buscando agora com essa parceria que fizemos com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares, nós temos agora, então, trabalhado para que o PROERD, então, se firme onde já está e que ele possa se expandir ainda mais, né? Para que ele possa chegar no maior número de escolas possível. Então, a gente tem realizado esse trabalho nas escolas, na área de prevenção. Nós temos realizado, então, como eu disse, trabalho de prevenção ao suicídio ligado à dependência química, trabalho de prevenção a acidentes automobilísticos. Nós temos trabalhado também no contraturno escolar, ou seja, criança que estuda de manhã. A gente tem buscado fazer com que essas crianças, por meio de um programa nosso chamado Profesp, nós temos ofertado a possibilidade dessas crianças em situação de vulnerabilidade social, a gente tem ofertado a possibilidade de que elas possam ficar num ambiente protegido, fazendo atividades esportivas. Com isso, elas ficam longe das drogas, longe da ação do narcotraficante, que muitas vezes busca cooptar essas crianças para o narcotráfico. Enfim, então, basicamente, o que a gente está criando agora é o que nós chamamos de Sistema Nacional de Prevenção. Ou seja, nós temos trabalhado em várias frentes para que a gente possa efetivamente ter resultados melhores do que aqueles que nós vimos tendo no Brasil. E agora a gente, inclusive, está para lançar um outro programa em parceria, né, do nosso Ministério, com o Ministério da Cidadania, com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, lá com a ministra Damares, que é um programa chamado Refeições em Família. Porque essa é uma questão importante, né? As famílias não são apenas importantes no processo de resgate, de recuperação do dependente químico. As famílias são fundamentais também no trabalho de prevenção às drogas. Então, famílias mais fortalecidas, famílias que dão um amparo, que dão sustentação para os seus membros, têm menos problemas com drogas. Esse trabalho que a gente vai lançar agora, né? A gente está programado para lançar agora no mês de agosto, ele é importante porque tem vários trabalhos científicos mostrando que situações singelas do dia a dia das famílias, como, por exemplo, fazer uma refeição em família, com todos os membros presentes, isso é um fator importante de proteção
ao uso de drogas. O que eu acho fantástico nesta visão que os senhores estão tendo de combate a um grande mal, que é as drogas, é justamente isso. Vocês estão pensando em ações que todo psicólogo, todo psiquiatra, todo professor, que todo pai, todo educador já observou que aquilo realmente é um fator inibidor de muitos males. Isto é, o fortalecimento do convívio familiar, a relação entre pais e filhos. Eu outro dia escutei aqui também a secretária nacional de família falar de programas também que orientam, sugerem aos pais que tenham essas atitudes em casa, algumas outras atitudes em casa, para se combater os males que estão lá fora. E o senhor me trazendo essa notícia aqui também, um programa Refeição em Família para combater droga. Mas é claro que funciona, nós sabemos, os professores já nos ensinam isso, nossos pais. Estou falando como pai com um filho de 16 anos. Refeição em família, conversar com o meu filho, abraçar o meu filho, beijar o meu filho, me preocupar com ele, dar atenção, dialogar, ter tempo com ele. São coisas que os senhores estão trazendo como política pública. E é louvável realmente isto. Vocês estão indo na raiz, na raiz para evitar os problemas. Sim. O senhor nos trouxe uma questão que é fundamental, né? Quando nós temos um programa como esse de refeições em família, buscando orientar as famílias, então, que fortaleçam os seus vínculos, que estejam presentes, enfim, na vida dos seus membros, isso é fundamental. E é muito importante porque o desfecho que acaba melhorando a partir de uma ação dessa não é só de prevenção às drogas. Vários estudos mostram que o fato da família fazer uma refeição diária com todos os seus membros é um fator de proteção contra o uso de drogas, é um fator de proteção contra depressão, ansiedade, suicídio, é um fator de proteção contra a gravidez na adolescência, enfim, vários desfechos que a presença da família acaba, então, funcionando como fator de proteção. A gente conversou bastante até agora sobre recuperação, prevenção e tem sido muito bom escutar tudo isso que tem sido feito, mas nós vamos para o intervalo. No próximo bloco eu quero falar com o senhor um pouquinho mais sobre repressão ao tráfico, como funciona essa rede do tráfico de drogas que alcança o meu filho, o meu sobrinho, o meu neto, alcança o meu esposo, alcança uma pessoa adulta. Como é que funciona essa rede do tráfico de drogas. E também eu quero falar com o psiquiatra também, que é o secretário nacional, as consequências na saúde para quem usa drogas, não é? Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco. Na sequência aqui do nosso Além da Notícia desta noite, nós estamos conversando com o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, uma secretaria dentro do Ministério da Cidadania, o secretário Quirino Cordeiro. O senhor já trouxe tanta notícia boa aqui, de tantos atos importantes que vêm sendo feitos para defender a nossa sociedade desse grande mal que é as drogas. E a gente falou no primeiro bloco aqui de ações importantes de prevenção. Foi ressaltado o trabalho também magnífico que já vem sendo feito por comunidades terapêuticas e por outras instituições também para a recuperação das pessoas dependentes. Mas agora eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: esse mal das drogas que chega na porta da escola ou que chega dentro da nossa casa através de alguém que a gente ama tanto, como é que ele funciona? Como é que essa rede de droga funciona? Porque muitos de nós, pais, pessoas adultas, a gente nunca viu esse negócio sendo distribuído, essa droga chegando. Como é que ela funciona desde lá o seu nascedouro até chegar dentro da minha casa? O Brasil vive uma situação delicada porque faz fronteira com os principais produtores de drogas do mundo. Então, o Brasil faz fronteira com o Paraguai, o maior produtor de maconha do mundo. O Brasil faz fronteira com a Colômbia, Peru, Bolívia, os maiores produtores de cocaína do mundo. E ao longo dessas últimas décadas, esses países passaram a utilizar o Brasil como rota de escoamento da sua produção. E nós sabemos, enfim, que quando isso acontece, quando se estabelece uma rota, enfim, de escoamento de drogas, infelizmente, por onde passa essa rota, acaba ficando uma situação como consequência de aumento de oferta de drogas e aumento, obviamente, de todos os problemas advindos disso. Então, o Brasil tem sofrido nos últimos anos com essa situação. Agora, no governo federal, nós temos realizado um trabalho importante, né? Nós temos buscado, inclusive, parcerias com esses países produtores de drogas para que a gente possa ajudar a reduzir a produção, para que a gente possa evitar
a entrada dessas drogas no país. Eu estive, por exemplo, recentemente em Assunção, no Paraguai. Nós temos realizado um trabalho importante em parceria com o governo do Paraguai para a erradicação de plantações de maconha naquele país. Agora, na próxima semana, nós teremos um evento importante em parceria com o governo da Colômbia para também trabalharmos ações conjuntas para diminuirmos esse grave problema que o Brasil tem tido nos últimos tempos, que é ser uma rota de escoamento dessa produção de drogas. Nós temos trabalhado também outras ações, né, para a erradicação dos problemas advindos do narcotráfico, que é uma postura mais dura em relação ao enfrentamento a essas organizações criminosas, né? Então, hoje no Brasil, nós temos, como eu já disse, nós temos feito um trabalho de apreensão de drogas, estamos batendo recordes atrás de recordes de apreensão de drogas, temos equipado as nossas forças de segurança pública. O governo federal tem realizado esse trabalho em parceria com os estados, isso é muito importante. Essas apreensões, elas têm se dado o quê? Nas rodovias, nos portos e aeroportos? Sim, o trabalho, por exemplo, hoje da Polícia Rodoviária Federal tem sido fundamental nesse processo todo. Por quê? Porque a gente identifica que no Brasil a gente tem essa passagem de drogas e a gente tem buscado localizar essas situações para evitar, né, enfim, que isso continue, que isso se perpetue em nosso país. O maior fluxo da droga hoje percorrido no Brasil é pelas estradas? Hoje é pelas estradas. A gente, como eu disse, a gente faz fronteira com esses países, né? E a gente tem também a rota aérea. E, obviamente, a hora que essas drogas chegam no Brasil, elas são escoadas, principalmente para a Europa, através de uma via marítima. Então, nós temos buscado fazer todo esse trabalho de cercar o narcotráfico para fazer com que essa situação tenha fim no nosso país. Nós também temos trabalhado para colocar essas lideranças do narcotráfico fora de contato com a sua base criminosa e também, enfim, temos buscado reduzir o poder econômico dessas entidades. Só voltando aqui, como é que funciona esse contato do narcotráfico com a base criminosa nas nossas cidades? Como é que funciona isso? Na realidade, enfim, hoje o narcotráfico, infelizmente, está presente no dia a dia da sociedade. Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa, de um adolescente, de uma criança que tem acesso à droga, muitas vezes com um narcotraficante que está próximo, né, de si. E esse acesso às drogas acaba se dando muitas vezes por pessoas do seu convívio social, né? Dificilmente uma pessoa estranha vai levar pela primeira vez droga para uma outra. Então é muito importante que as famílias estejam atentas, porque muitas vezes quem leva a droga para dentro da casa de uma família são amigos, né, dos membros da família, são pessoas próximas, colegas de escola, colegas de trabalho. Pode ser, lamentavelmente, até um parente, né? Pode muitas vezes ser um parente, mas, em geral, o que acaba acontecendo é que, infelizmente, o narcotráfico acabou se capilarizando, se espalhando muito no Brasil. Hoje a gente tem ações de narcotraficantes em todo o território nacional. E, na verdade, o que acaba acontecendo é quando há essa capilarização, fica muito mais fácil o acesso às drogas. E essa é uma questão importante, porque sempre que se facilita o acesso das pessoas às drogas, aumenta o consumo da substância. E aqui no Brasil, uma outra frente de ação que nós temos tido no governo federal é tentar bloquear ações, iniciativas, estratégias que buscam a redução do controle sobre as drogas. Basicamente, ações que buscam descriminalizar drogas, que buscam legalizar drogas. Nós temos experiências de países que se enveredaram por esse caminho e têm tido resultados bastante ruins. Então, por exemplo, recentemente saiu um estudo publicado numa revista importante, internacional, da Associação Médica Americana, uma revista chamada JAMA, mostrando que estados americanos que têm legalizado a maconha têm tido um aumento cada vez maior do número de usuários. Uma outra coisa que é interessante é que quando se legaliza uma droga, diferente do que muitos que advogam por essa ação, pela legalização das drogas, costumam dizer, diferente desses argumentos de que
vai se reduzir o tráfico, pelo contrário. Aumentou. O tráfico fortalece. Por quê? Porque, na verdade, se torna muito mais fácil... Se torna um comércio livre. Sim, e, na verdade, fica muito mais fácil você ainda continuar comprando droga do narcotráfico, do mercado paralelo, do que do mercado formal legalizado. Por quê? Porque o acesso é muito mais facilitado. O narcotraficante não quer saber se ele está vendendo para menor de idade, para maior de idade. O narcotraficante, enfim, não quer saber se você está tendo ou não problema com drogas. E o preço do narcotraficante ainda continua um preço menor do que do mercado legalizado, porque ele não paga imposto, enfim. Só para que os amigos possam ter um número, o Canadá, que é um país que legalizou a maconha, tem cerca de 75% de toda a maconha consumida naquele país advindo do mercado da droga ilegal. Então, basicamente, quando você legaliza uma droga, você fortalece o narcotráfico, você aumenta o consumo, você aumenta o número de pessoas comprando drogas e você cria um outro problema, porque aí você cria o mercado da droga legalizada. Então, você fica basicamente com dois mercados. Você cria um mercado e você não destrói esse mercado do narcotráfico, esse mercado ilegal de drogas. Uma outra questão também que é importante, que vale a pena falar aqui, é que países e estados americanos que têm legalizado a droga também têm enfrentado um aumento importante da violência. Nós pegamos o exemplo do Uruguai, que é um país vizinho nosso, que legalizou a maconha. Só no ano de 2018, no primeiro semestre, enfrentou um aumento de 66% nas taxas de homicídio. E tem enfrentado também aumento de outros crimes lá no Uruguai. Estados americanos que legalizaram a maconha também têm enfrentado aumento importante da criminalidade, especial da criminalidade violenta, como os homicídios. Ao passo que no resto dos Estados Unidos, os homicídios têm caído. Então, essa situação de falar que a gente vai legalizar a droga para combater a criminalidade, combater o homicídio, não é isso que tem acontecido. Aqui no Brasil, por exemplo, que nós temos endurecido as nossas políticas contra as drogas, a gente tem tido resultados diferentes desses. Eu vou pegar duas informações que o senhor acaba de nos trazer. O telespectador da Canção Nova pode entrar agora na internet aí e baixar os índices de violência no Brasil nesses últimos anos. O Brasil tem a cada ano aumentado a redução da sua violência. Isto é, tem crescido em redução de violência nesses últimos anos agora. É um dado. Pode entrar na internet agora que você vai descobrir isso. E uma outra coisa importante, só volte já. A outra coisa importante que eu também, confirmando o que o senhor nos disse. Eu conversei recentemente com uma pessoa que esteve no Uruguai e ela dizia assim, é assustador andar hoje nas praças e esquinas das ruas uruguaias, porque você vê pessoas como zumbis. Ele falou, e são pessoas que você olha nitidamente, são ali dependentes químicas, dependentes das drogas, jogadas pelas praças, nas esquinas, nas ruas, uma coisa que assusta, a gente tem que desviar com medo. Então, veja, o Uruguai é um lugar, um país que liberou o uso das drogas. Sim. E é interessante, porque quando a gente fala dessa questão da violência, né, da criminalidade, no Brasil, por exemplo, né, nós estamos com uma política de enfrentamento, né, mais dura em relação às drogas, em especial contra o narcotráfico. Nós, ao contrário do que tem acontecido, por exemplo, no Uruguai, aqui no Brasil, como o senhor mesmo já nos adiantou, nós temos tido uma redução dos índices, por exemplo, de homicídios, né? Só no primeiro ano dessa gestão do governo federal, em 2019, nós reduzimos em 20% as taxas de homicídio, de assassinato. E é importante a gente dizer também, mas aí alguém que está em casa pode dizer assim, mas a gente tem tanta violência no Brasil, tem tanta coisa, todo dia tem notícia ruim. Tem, mas entre que você vai ver as pesquisas que mostram que apesar de nós continuarmos tendo tanta violência e coisa assustadora, mas tem caído o número o índice de violência no Brasil nesses últimos anos. O que não significa o desaparecimento da violência toda, lamentavelmente. Seria muito bom se nós tivéssemos a violência completamente extinta no país. Eu até aproveito aqui o senhor também, eu escutei uma pessoa que estuda a influência das drogas no contexto social todo, e ela dizia que 80% dos boletins de ocorrência das delegacias, ou aqueles boletins de ocorrência que a pessoa vai lá e faz, agora na delegacia, mas também agora online, 80% estão ligadas às drogas, dos crimes no Brasil estão ligados à droga. Realmente é plausível isso? E é interessante, né, porque também, aproveitando essa questão,
muitas das pessoas que acabam advogando pela legalização das drogas acabam falando, olha, a gente precisa legalizar as drogas no Brasil justamente para reduzir as taxas de violência. A gente viu que isso não acontece. Países que legalizam as drogas, infelizmente, enfrentam aumento da violência. E o Brasil, que está num caminho diferente desse, a gente tem conseguido reduzir as taxas de violência. A gente está falando dos homicídios, a gente caiu de 65 mil homicídios ano para agora pouco mais de 41 mil. Ou seja, uma redução importante nas taxas de homicídio no Brasil. Claro que a gente precisa avançar, né, nessa redução, mas nós estamos trilhando um caminho bastante importante para a construção de uma sociedade cada vez mais segura. Mas é interessante a gente aproveitar essa questão, porque a gente se depara, então, com a criminalidade e muitas pessoas tentam advogar pela legalização das drogas, falando, olha, a gente precisa legalizar as drogas para ter um impacto favorável na redução, por exemplo, do encarceramento, né, das pessoas. Então, as pessoas se envolvem com drogas e acabam sendo encarceradas. Esse é um outro equívoco. Em 2016, por exemplo, foi publicado um estudo importante, que as pessoas também podem acessar isso, bastam que elas procurem, enfim, nas redes sociais, vão conseguir acessar esse estudo, publicado pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, um trabalho muito importante, mostrando que mais de 60% dos países que têm tido posturas mais lenientes, mais condescendentes em relação às drogas, têm enfrentado o aumento do encarceramento. E por que acontece isso? Porque se aumenta o número de pessoas usando drogas, como nós já mostramos, aumenta o número de crimes, de tráfico, aumenta o crime e, obviamente, se aumenta o encarceramento. Então, para que a gente busque resolver esses problemas todos, né, para a gente conseguir equacionar melhor essa realidade, a gente não pode se deixar iludir por esse discurso fácil, mas que não tem lastro na realidade, né? Que é a da legalização das drogas. Então, por conta disso, o governo federal tem tido uma postura bastante clara contra qualquer tipo de legalização das drogas. A gente falou da nova Política Nacional sobre Drogas, publicada em 2019, né? Foi publicada a partir de um decreto do presidente da República, e nesse decreto está bastante claro, né, que as nossas ações do governo federal se pautam para uma política contra a legalização das drogas. E é interessante, só para finalizar aqui, porque o impacto sobre a sociedade, né, nesses países que têm legalizado as drogas, acabam indo para outras áreas sociais. Então, por exemplo, no trânsito, né, Estados Unidos, estados que legalizaram a maconha, e Canadá, que legalizou a maconha em todo o seu território, tem enfrentado, por exemplo, aumento de acidentes de trânsito, né, causado pelo aumento do consumo de maconha. Foi publicado agora, no ano passado, um estudo, só para finalizar, um estudo muito importante, que esse estudo é fundamental para a gente entender o impacto, né, negativo do uso da maconha sobre a saúde mental das pessoas. Em Portugal, um país que também legalizou a maconha, teve um aumento de 30 vezes, o número é esse mesmo, 30 vezes de internações psiquiátricas em Portugal, ocasionados por transtornos psicóticos, que são quadros psiquiátricos extremamente graves, como, por exemplo, esquizofrenia, que são desencadeados pelo uso da maconha. Ou seja, então, quando a gente pega esses países que têm legalizado as drogas, a gente vê que o impacto acaba acontecendo no usuário, mas também em todo o conjunto social. Por isso a gente tem, hoje no governo federal, uma postura muito clara, a gente tem tido ações muito efetivas contra essas estratégias várias de legalização das drogas. Já bastariam estas informações aqui para a gente cumprir o objetivo do programa de hoje. Mas eu fico imaginando o seguinte, você imagine a liberação da maconha no Brasil e um piloto de avião prestes a decolar e você dentro do avião, você sabendo que ele é usuário de maconha, você iria bem? Um motorista de ônibus, um motorista de Uber que você pegue, uma enfermeira ou um médico, você confiaria? E digo mais, o motorista que está do seu lado, você numa via de grande fluxo, imagine só o impacto disso. Uma pessoa, a maconha sendo totalmente liberada, a pessoa fumando na sua frente. Eu me questiono bastante, claro que eu não confiaria. E o Brasil está nesse exato momento confrontando isto. Nós temos no Congresso Nacional em tramitação um projeto de lei que já passou, lamentavelmente, já passou por uma comissão especial e lá já foi aprovada esta liberação da maconha e agora está indo, por tudo que veio, já para o plenário da Câmara e depois irá para o Senado, mas está em tramitação agora e é hora da nossa sociedade também se manifestar com o seu parlamentar.
Eu pergunto para o senhor o seguinte, secretário. Aliás, antes de perguntar, eu vou trazer aqui um trabalho que a nossa equipe preparou sobre justamente esta votação que aconteceu e desse projeto de lei que visa a liberação da maconha no Brasil. O projeto de lei 399 foi apresentado pelo deputado federal Fábio Mitidieri em 2015, com o intuito de viabilizar a comercialização de medicamentos à base da planta cannabis sativa, mais conhecida como maconha. O canabidiol, substância extraída da cannabis, pode atuar em tratamento de doenças que atingem o sistema nervoso central, no caso doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esquizofrenia, mal de Parkinson, entre outras. No ano de 2020, a discussão para encaminhar a aprovação do projeto de lei 399 retornou e ganhou força na Câmara dos Deputados. O relator, deputado federal Luciano Dutti, apresentou o parecer do PL na forma de substitutivo, criando o marco regulatório da cannabis no Brasil. Isso permitiu que o texto do projeto fosse modificado. No texto, por exemplo, a venda da cannabis não ficou exclusiva apenas para a produção de remédios, o que dá brecha para a criação de uma cultura de liberação das drogas no Brasil. No dia 8 de junho de 2021, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisou o tema, aprovou o projeto de lei 399. Foram 17 votos favoráveis e 17 contrários. Mas o relator, Luciano Dutti, desempatou o placar, concordando com o andamento do PL. A última ação legislativa do projeto foi no dia 23 de junho de 2021, quando integrantes da comissão parlamentar entraram com o recurso impedindo que a matéria seguisse direto para votação no Senado. Assim, o PL 399 de 2015 deve ser votado primeiramente no plenário da Câmara dos Deputados, com data ainda não definida. Secretário, aqui vai ser um embate para esses tempos agora, lá no Congresso Nacional. Mas eu quero perguntar agora para o senhor, as consequências em geral no organismo humano, do uso, que seja da maconha, ou a gente viu aqui 80% do crack mundial é consumido no Brasil, a maconha no Brasil é o segundo consumidor de maconha, o impacto na saúde mental e talvez até emocional, física do ser humano, qual é? O impacto é devastador. Em relação ao uso da maconha, por exemplo, acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, porque existe, né, enfim, uma ideia que grupos que buscam a legalização dessa droga buscam incutir nas pessoas, incutir na sociedade brasileira, de que maconha é uma erva natural, que não causa problemas. Isso daí é absolutamente errado, absolutamente equivocado, esse posicionamento. Hoje, na literatura médica, já existe evidência científica suficiente para sabermos que a maconha, por exemplo, é um fator de risco importante, aliás, é o principal fator de risco ambiental para o desenvolvimento de quadros psiquiátricos graves, como transtornos psicóticos, tais como esquizofrenia, né? Por quê? Porque a maconha, ela altera o neurodesenvolvimento. E tem uma coisa que é mais grave ainda, porque quanto mais precoce o uso da maconha, maior a chance do indivíduo ter problemas no seu desenvolvimento do seu nervoso central, ou seja, do seu cérebro. E com isso, então, aumenta as chances de ele apresentar quadros psicóticos e outros transtornos mentais. E tem também uma outra coisa que é importante, que é o que nós chamamos de efeito cumulativo, ou seja, quanto mais drogas se usa, quanto mais maconha, por exemplo, se usa, maior a chance acumulada do indivíduo ter problemas. E isso é uma questão muito grave, porque a gente estava falando de experiências de países que legalizaram as drogas, em especial a maconha, tem tido aumento do consumo e tem tido aumento do consumo principalmente entre os mais jovens. E a gente sabe, né, por meio de estudos científicos, que quanto mais jovem se começa o uso de uma droga, piores são os resultados, piores são os impactos na saúde mental dessas pessoas. Além de a maconha ser um fator de risco para transtornos psicóticos, são quadros psiquiátricos graves, muitos deles que não têm cura, né? Apesar de ter tratamento, mas são quadros que não têm cura, que podem deixar inclusive sequelas para os seus portadores. Maconha é um fator de risco também para ansiedade, para depressão. Tem estudos mostrando maconha como fator de risco para suicídio. Maconha é um fator de risco para redução do coeficiente de inteligência, ou seja, a maconha causa déficits cognitivos importantes nos seus usuários. Muitos desses déficits são duradouros. Maconha é um fator de risco para evasão escolar.
em especial evasão escolar precoce, ou seja, usuários de maconha acabam tendo mais dificuldade de completar os seus estudos e em saindo da escola, isso daí, enfim, vai ter um impacto negativo na vida dessas pessoas. Ou seja, quando a gente fala do uso de maconha, a gente está falando de uma droga que causa uma série de problemas para a saúde mental e que acabam se refletindo para outros aspectos da vida do indivíduo, como, por exemplo, a dificuldade da continuidade dos seus estudos e que isso vai impactar de maneira brutal a sua vida. Então, olha, gente, e atenção, o secretário, ele é um psiquiatra, doutor em psiquiatria, uma autoridade no assunto para falar sobre isso. Você imagine, se só maconha causa esses malezinhos, imagine a cocaína e o crack, que eu vou pedir o senhor que fale também. Sim, não, essas drogas todas causam, são fatores de risco para esses quadros todos, mas eu acho importante, né, quando eu falei especificamente da maconha aqui, é porque, infelizmente, na nossa sociedade tem em curso, uma marcha rumo à legalização dessa droga. Sim. Né? E um discurso de que não é assim, não é uma droga perigosa, uma droga leve, não é? Sim. Veja só, uma droga leve com tudo isso. Então, e uma estratégia justamente para que se busque a legalização de uma droga é fazer com que haja um fenômeno social chamado redução de percepção de risco. Ou seja, então o tempo inteiro quando a gente entra na mídia, você tem ali, né? Não, pô, maconha é bom para isso, maconha é bom para aquilo, maconha não causa tanto mal. E com isso a sociedade começa então a encarar essa droga de uma maneira a não dar tanta importância para os seus males e ficar com uma ideia que novamente é equivocada, que essa droga não tem muito problema, que pode ser considerada uma droga leve, e a gente sabe que não é. Né? Então, esse fenômeno de redução de percepção de risco, isso aí é uma ação, enfim, que acontece e que está ocorrendo no Brasil e que acontece em outros tantos países do mundo, por esses grupos que buscam a legalização dessa substância. Inclusive, vale a pena nós falarmos aqui, existe um órgão internacional chamado Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes. É um órgão ligado à ONU, Organização das Nações Unidas, e essa junta, a GIF, Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, publicou, né, no seu último relatório esse alerta, né, para vários países, vários governos mundo afora, para que eles se atentem, então, para essas ações que estão em curso nas várias sociedades, vários países que buscam, então, a redução da percepção de risco da sociedade sobre as drogas. Então, a gente precisa ficar bastante atento em relação a isso. A gente precisa, né, buscar cada vez mais esclarecer as pessoas sobre os malefícios das drogas, para que elas não sejam, na verdade, enganadas, né, enfim, e para que elas possam entender, de fato, todos os malefícios que as substâncias causam. Secretário, eu vou pegar isso aqui e pedir agora para cada pessoa que me escuta, quando você ouvir, quando estiver na mídia alguém diminuindo os malefícios da maconha, lembre desta frase aqui: redução de percepção de risco. Estão trabalhando na sua mente para que você ache que não é tão mal assim a liberação da maconha. Pense bastante nisso. Eu quero aproveitar e chamar aqui também agora um grande amigo e que é parlamentar. Ele é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, que sabe exatamente a grande desgraça que é a droga na vida de uma pessoa, porque ele, além de ser parlamentar, ele é um católico evangelizador e ele fundou uma instituição justamente para recuperar pessoas dependentes químicas. É o Eros Biondini. Por favor, Eros. Obrigado, querido amigo Eros Biondini. E quem conhece, quem investe... Não parou? Obrigado, Eros. Obrigado ao Eros Biondini. Quem conhece os malefícios da droga sabe exatamente o que vive e por que a sociedade sofre tanto com essas coisas, né? Sem dúvida. É importante nós falarmos aqui também, aproveitando a ocasião, né, do nosso amigo Eros Biondini, nosso deputado, ter participado aqui conosco do programa, porque dentre esses grandes parceiros que o governo federal tem buscado, né, no enfrentamento às drogas, estão os parlamentares, né? Então, hoje, nós temos uma relação bastante próxima de parlamentares de algumas frentes no Congresso Nacional, como, por exemplo, a frente presidida pelo deputado federal Eros Biondini, deputado que realiza um trabalho fantástico
com as comunidades terapêuticas, ele é o presidente então, da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas. Nós temos também uma relação bastante próxima, por exemplo, com a Frente Parlamentar Católica. Lá nós temos o deputado Francisco Júnior, que é um grande parceiro nosso. Temos a Frente Parlamentar Evangélica, com o deputado Cezinha, Sócrates, enfim, vários deputados. Carla Dixon. Outra parceira importante, a Frente Parlamentar Evangélica, também nesse trabalho, né? Sim. Temos a Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida, que é um outro parlamentar muito importante, muito ativo lá no Congresso Nacional, que é o deputado Diego Garcia, que também faz parte da Frente Parlamentar Católica. Sim. Enfim, são vários parlamentares com quem nós temos trabalhado em várias ações. E aqui a gente até aproveita outros também, e a vereadores, e a deputados estaduais. Sim. Que se interessem por este combate, né? Sim, e trabalhar no parlamento é muito importante, porque várias ações que são importantes no enfrentamento às drogas e que o governo federal precisa realizar, essas ações todas, elas passam pelo parlamento. Depende do parlamento. Então, por exemplo, eu falei agora, né, nós aprovamos a nova Lei de Drogas, que foi aprovada em 2019, publicada no mês de junho de 2019, passou pelo parlamento. Nós tivemos a lei que facilita hoje que nós retiremos, então, bens do narcotráfico, para que a gente possa, então, descapitalizar o narcotráfico. Essa lei passou pelo parlamento. Agora a gente tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 399 de 2015, o PL 399, que busca criar o marco regulatório da maconha no Brasil, ou seja, busca legalizar a maconha no Brasil, que é um grande disparate esse projeto de lei, mas que está ali no parlamento. Nós precisamos nos aproximar do parlamento. Deixa eu fortalecer isso, o secretário, e pedir aos deputados federais, aos senadores, e que venha também uma força do interior do Brasil aqui para Brasília, com vereadores, com deputados estaduais, com governadores, entrem também nesse combate para que este PL da liberação da maconha não seja aprovado. Sim. Essa é uma questão de fundamental importância, né? Hoje há no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, a tramitação de um projeto de lei que vem lá de 2015 e que na sua versão atual... o propósito era bom. Isso, então. Era somente para fins medicinais. Exatamente. E que nessa versão atual é um grande desastre. Por quê? Porque busca criar, então, um marco regulatório da maconha no Brasil. Para que os amigos possam entender, e o senhor nos trouxe essa informação que é de grande relevância. Quando foi apresentado inicialmente, em 2015, na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei tinha como objetivo, basicamente, regulamentar o acesso de pessoas a medicamentos derivados de cannabis. Basicamente era isso. Esse projeto de lei, então, naquela ocasião, tinha 3 artigos, mas basicamente um artigo só, tratando do tema, ou seja, que era regulamentar o acesso das pessoas a esses medicamentos. E o que acabou acontecendo foi que no ano passado foi apresentado um substitutivo. O que significa isso? Para que os amigos possam entender. Esse projeto de lei, naquela versão original de 2015, ele foi substituído por um outro. E esse substitutivo, então, ele tem 60 artigos. Ele modificou completamente a versão inicial. Ele transformou um projeto que tinha um propósito nobre e muito bom, que era aproveitar a maconha apenas para fins medicinais, e transformou aquele propósito primeiro num monstro agora. Exatamente. Que visa essa liberação da maconha abertamente. Sim. E essa é uma questão importante para nós levarmos essa informação aos amigos que estão nos acompanhando, porque nessa versão atual, então, esse projeto de lei busca criar o marco regulatório da maconha no Brasil, ou seja, busca legalizar a droga. E busca criar no Brasil a possibilidade de nós termos a liberação do plantio em larga escala de maconha no país, o que vai ser uma situação, vai ser dramático isso, porque, enfim, a gente vai, nessa situação, favorecer que o narcotráfico se alimente dessa produção em larga escala de maconha. Há a possibilidade, no texto desse projeto de lei, que haja a fabricação de produtos derivados de cannabis, não apenas para fins medicinais, mas para fins industriais, cosméticos, de higiene pessoal, fins alimentícios, ou seja, a gente vai ter no Brasil a possibilidade, caso esse projeto de lei seja aprovado, a fabricação de alimentos, suplementos alimentares, ou seja, seu filho, meu filho, poder entrar no supermercado e se deparar com a prateleira cheia de guloseimas derivadas de maconha. Ou seja, a gente não pode aceitar essa situação no Brasil. Isso não tem nada a ver com o uso de cannabis, enfim, para fins medicinais. E só para
dar uma outra informação final que eu acho que é importante sobre esse quesito, é que o governo federal, né, nós temos trabalhado para facilitar cada vez mais o acesso das pessoas a medicamentos derivados de cannabis. No ano de 2019, o ano passado, 2020, nós trabalhamos junto com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão que regulamenta o mercado de medicamentos no Brasil. Nós trabalhamos para a publicação de 2 normativas, 2 resoluções da Anvisa. E a partir, então, dessas resoluções, hoje no Brasil já é permitida importação de medicamentos derivados de cannabis, é permitido também, no Brasil, registro desses medicamentos, prescrição médica, compra, venda, inclusive é permitido agora no Brasil a fabricação em território nacional desses medicamentos, a partir dessas resoluções que nós publicamos. Isto quer dizer o quê? Que aquele projeto original de 2015 nem precisaria mais ser tratado. Já foi atendido perfeitamente nesses atos todos. Exatamente. Não é? E aí agora se aproveitou realmente de algo que era bom para se fazer algo com alguns propósitos que a gente não sabe quais, ou que a gente sabe. Né? E o que nós temos falado é que esse projeto de lei, nessa versão atual, nós temos falado que é um verdadeiro cavalo de Troia. Sim. O que significa isso? Ele se mostra de um jeito, ou seja, a gente vai facilitar acesso a medicamentos, mas o que ele traz dentro de si é um total desastre. E agora, só para a gente dar essa última informação, nós, o governo federal, estamos trabalhando, inclusive, para que esses medicamentos sejam incluídos no rol de medicamentos de distribuição gratuita pelo SUS, com a possibilidade, então, das pessoas acessarem de maneira gratuita esses remédios. Ou seja, a gente tem trabalhado desde a regulamentação do mercado, na regulamentação da produção desse remédio aqui no Brasil, que já está sendo produzido, inclusive já tem fábricas produzindo, tem indústrias farmacêuticas produzindo esse remédio no Brasil, e agora temos trabalhado para fazer com que esses remédios sejam mais acessíveis à população com distribuição gratuita pelo SUS. Ou seja, quando a gente fala de acesso a medicamentos, nós, o governo federal, obviamente somos absolutamente favoráveis e temos trabalhado nessa direção. Agora, se valer da dor de pessoas que precisam de medicamentos, né, se valer dessa situação para buscar a legalização da maconha, aí não é conosco. Aí a gente é absolutamente contra e a gente tem trabalhado muito contra isso. E várias entidades têm se juntado a nós. Eu gostaria até de aproveitar a ocasião aqui para agradecer, né, enfim, a gente está aqui na Canção Nova, por exemplo, a CNBB, enfim, se manifestou oficialmente contra esse projeto de lei. Importante dizer isso, a CNBB divulgou nota contrária a este projeto, tem se manifestado reiteradamente contrária a este projeto. Ele é desnecessário neste momento, inclusive porque o governo já atendeu através de atos a necessidade dos medicamentos. Mas, secretário, eu quero aqui lhe agradecer, e o tempo já esgotou. A gente poderia continuar mais um tempo, viu? Mas o tempo acabou. Obrigado, foi um prazer. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela gentileza de abrir esse espaço para que a gente pudesse conversar sobre esses temas tão relevantes para toda a nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez. Sabe que o senhor nos trouxe aqui importantes informações, esclarecimentos e conscientização para o nosso povo. Tenho certeza que muita gente em casa está agradecida e um pouquinho mais consciente e aliviada de ouvir tantas coisas assim. Foi um prazer e obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Tá aí, você que esteve conosco também, muito obrigado. Este programa pode ser revisto já amanhã no nosso Canção Nova Play. E fique com Deus, semana que vem voltaremos aqui no Além da Notícia com um outro assunto. Até lá, grande abraço.